Alô, bom dia a todos e todas. É com muita alegria que nós estamos iniciando a nossa interação do tema Educação, Sociedade e Trabalho, abordagens sociológicas da educação. Nessa unidade, nós vamos estar aqui fazendo interação com você, aluno e aluna, com tutores e tutoras e com a nossa prezada professora Ângela, não é isso aí, Ângela? É isso aí, professora. Bom dia a todos, né, que estão aí nos escutando, e vamos lá, nossa aulinha, né? Pois é. Educação, Sociedade e Trabalho, não é? Nós vamos destacar aqui, olha o que nós colocamos aqui para vocês, aprofundando conhecimentos e Revolução Industrial. Aspectos econômicos da Revolução Industrial. Nós vamos ter a intensificação da exploração do trabalho pelo capital. E como é que se dá essa intensificação da exploração? Ora, o capitalista detém os meios de produção e paga um preço fixo pela mão de obra. Essa mão de obra, quando ela é muita, ela fica barata. Quando ela é pouca, ela fica valorizada. No caso da Revolução Industrial, nós sabemos que surgiu dali a expressão exploração da mão de obra barata. Por quê? Porque era imenso o êxodo rural. As pessoas saíam dos feudos e vinham para a Inglaterra, para a cidade, para trabalhar, e vinham em números grandes, não é? Deixando aquela vida servil para entrar no mundo industrializado. Então você ia ter muita mão de obra e isso fazia com que o preço dessa mão de obra caísse e o trabalhador vivesse em condições quase condições de miséria. Isso aí foi o que nós conhecemos como intensificação da exploração do trabalho pelo capital. B. O trabalho passa a ser assalariado e não mais servil. Ora, veja, com a Revolução Industrial, se passou a taxar aquele tempo de trabalho que o trabalhador doava, que o trabalhador dava para a indústria, sobretudo a indústria têxtil. Veja, isto era um contraponto em relação à vida que ele tinha no feudo, que ele era o quê? Servo. Ele trabalhava no feudo não para ter dinheiro, mas para ter alimentos e materiais de subsistência. Veja que um feudo, ele vivia de trocar seus produtos com outros feudos. Na época da Revolução Industrial, a gente vai perceber que não existia um sistema de pesos e medidas unificado. Então, você estava aqui, eu estava num feudo, né, professora Ângela? Isso. Aí eu dizia que 1 quilo era que dava esse pincel, dava 1 quilo. Mas chegava no feudo da professora Ângela, ela dizia, não, isso aqui é só 800 gramas. Então, veja, havia uma desigualdade entre pesos e medidas. Isso fazia com que o trabalho servil, ele fosse pautado na troca. Quem tecia o cortume, que fazia a manta de lã, para proteger o outro do frio, trocava essa manta pelo arroz que o outro cultivava, pelo açúcar, e assim ia. Com a Revolução Industrial, não. Esta situação muda, porque o trabalho industrializado, assim como ele parcela o trabalho, não é? Como ele divide as tarefas, ele também divide a porção salarial que cada um vai receber. Ainda na Revolução Industrial, nós vamos ter crescimento rápido e desordenado das cidades urbanas, o conhecido êxodo rural, a saída, não é, do campo, a saída dos feudos e a invasão nas cidades. Ora, por que, professora, crescimento rápido e desordenado? Ora, vamos lembrar que Londres hoje é uma capital
extremamente importante para o mundo ocidental, é bastante organizada, bonita, bem tratada. Mas, praticamente, Londres era como uma reprodução do campo. Era uma cidade que não tinha nada. Então, começa a se montar a indústria, a sair gente dos feudos, há uma invasão nessa cidade. Aí você vai perguntar, havia saneamento? Não. Havia tratamento de água? Não. Havia disponibilidade de energia elétrica? Não. Havia habitação suficiente para abrigar todas as pessoas? Não. Então, como é que as pessoas iam vivendo em Londres? Iam vivendo como dava, iam fazendo o que dava, e cada vez chegando mais gente, cada vez chegando mais gente. Isso causava o quê? Um transtorno urbano. Não é? Era preciso dimensionar o espaço urbano e tornar esse espaço mais viável, o que não estava acontecendo com a extenuante chegada de pessoas. O tempo todo chegavam pessoas do campo. Isso era bom para o capital, porque ele tinha sempre uma mão de obra renovada. Lembrar que até a época da Revolução Industrial, as pessoas morriam muito de doenças sanitárias. Doenças sanitárias vão ser a catapora, a dengue, malária, a febre tifoide, enfim, todas essas doenças que são de cunho sanitário. Elas morriam muito, mas esse êxodo rural não impedia que a indústria estivesse sempre renovada, porque sempre tinha muita mão de obra, o que, por outro lado, voltando lá no slide anterior, barateava o custo do salário. Lembrar que quando começa a Revolução Industrial não se tem piso salarial, não se falava em direito do trabalhador. As pessoas praticamente trabalhavam para ter alimento, para subsistência. Outra questão era a nova perspectiva cultural do trabalho. De agrícola, o trabalho passa a ser industrializado. É claro, se vivia no campo, se vai fazer o que no campo? Cultivar a terra, cultivar o gado, as ovelhas. Então, ou vai ser pecuarista ou vai ser agricultor. Já na cidade não tem espaço para isso. Então, o trabalho é industrializado. E na Revolução Industrial inglesa, eminentemente foi o momento que se ergueram as grandes indústrias têxteis, não é? E são essas indústrias que vão dar movimento econômico para a sociedade industrial e, portanto, capital. A Inglaterra, pioneira na Revolução Industrial, por quê? Era sintonizado com os interesses burgueses, sintonizado com os interesses burgueses, o parlamento tomou medidas que facilitaram a transformação da estrutura agrária, a modificação das relações trabalhistas no campo e o aperfeiçoamento, olha aqui que palavrinha interessante, das técnicas que desenvolveram o capitalismo e prepararam o terreno da Revolução Industrial. Veja, no campo eu não falava em técnica. Não existia. A técnica ela vai ter quando eu começo a usar a manufaturar os produtos, a trabalhar em larga escala. Lembrar que no feudo, um sapateiro, ele sozinho, um artesão que fazia os sapatos, ele não dava conta de fazer sapatos para 100 pessoas. A produção dele era limitada. Por quê? Porque ela era manufaturada, ela era feita na mão. Já o produto industrializado, ele usa uma técnica que ele faz produtos em escalas. Isso aqui é com recurso técnico. E essa produção em escala atinge um número maior de pessoas. Tá certo? Agora, nós vamos para a Revolução Francesa. Os aspectos políticos. Na França do século XVIII, o poder político era centralizado na monarquia absolutista, representada por Luís XIV, o Rei Sol. Ele vai dizer, né, L'État, c'est moi. O Estado sou eu, ele dizia. Né? Ele era o rei, ele centralizava, ele era um monarca absoluto. E ele era assim um cara muito dono de si, porque ele dizia que ele era rei por uma
constituição divina. Era Deus que o tinha determinado como rei. Então, naquela época, o poder era centralizado na monarquia. As outras pessoas não participavam do processo político. Elas apenas participavam pagando impostos à coroa para manter o clero e manter, não é, essa monarquia. Mas vamos ver o que aconteceu. Não é? O Estado monárquico impedia, olha aqui, o desenvolvimento do capitalismo e a superação das relações feudais de produção. Por que acontecia isso, professora Ângela? Exatamente porque, com o desenvolvimento do capitalismo, a classe que ia ascender era a classe capitalista de industriais. E esse rei que ficava aqui sem fazer nada, só sendo sustentado pelo povo, ele iria cair. Não é? Nessa época, nós vamos ter dois representantes dentro das filosofias defendendo o capitalismo e defendendo a monarquia, o poder absoluto, que é Hobbes, e o outro um poder democrático descentralizado, que é Locke. Entendeu? Então, veja bem, o Estado monárquico, ele não queria que o capitalismo se desenvolvesse, por quê? Porque ele perderia o seu poder. O poder, vamos lembrar aqui, monárquico, ele era centrado no feudo. Vamos entender que quem possuía a terra era quem detinha o poder, porque a terra, o Estado, ele era entendido como patrimônio. Então, quanto mais terras eu conquistava, quanto mais pessoas eu tinha para produzir nas terras e viver sob esse Estado monárquico absoluto, mais poder eu tinha e mais garantia eu tinha de manter meu poder. Com a ascensão do capitalismo, isso mudava. Primeiro que eu não ia ter quem cultivasse a terra, porque as pessoas estavam fazendo o quê? O êxodo rural, saindo dos feudos para a cidade. Não é? O empresário, ele não podia ser rei. Ele tinha que cuidar do negócio dele. Ele tinha que estar vendo quem é que estava trabalhando na fábrica e fazendo o quê nessa fábrica. Então, havia esse embate, né, de forças antagônicas, o feudalismo e o capitalismo. Terceiro, a burguesia, formada por banqueiros, comerciantes, industriais e empresários, sofreu os impactos dos obstáculos postos pelo regime monárquico absolutista. Claro que ela sentiu impacto, porque tudo que eles faziam aqui, os industriais produziam, eles tinham que pagar impostos para manter o rei e manter o clero, para manter a monarquia e manter o clero. E isso aqui suprimia. É uma situação que a gente um pouco conhece, pagar impostos e não ter serviços. Porque qual é a finalidade de você pagar imposto? A finalidade de você pagar imposto é você ter boa educação, boa saúde, boas estradas, uma vida urbana adequada, cidades com saneamento, com tratamento de água, boa distribuição da renda. É para isso que você paga imposto, para você ter serviços que vêm do Estado para você. Aqui não acontecia isso. Certo? Eles trabalhavam, pagavam impostos altos ao regime monárquico absolutista e não tinham nada em troca. Isso causava uma tensão. E essa tensão, ela veio eclodir, ela começa a ser fundamentada com a Revolução Industrial e vem eclodir aqui com a Revolução Francesa. Além de pagar altos impostos, a participação política dos burgueses era limitadíssima. Claro, o clero e o regime monárquico e os monarcas não davam espaço para o burguês se manifestar. Por quê? Percebendo a ascensão dessa classe, se percebia o perigo que se estava correndo. Então, eu vou dar voz? Não, eu vou cortar, não é? E era exatamente isso que acontecia.
Os burgueses acreditavam, olha em quê? Em uma revolução social pautada em 4 pilares: respeito ao individualismo, respeito à liberdade, respeito à propriedade, respeito à democracia e igualdade entre os cidadãos. É pautada nestes 4 pilares que vai se construída a Constituição Francesa de 1788. Essa Constituição, ela é considerada fantástica porque ela inaugura o pensamento moderno. Veja que se está falando de revolução social. O que é revolução? A gente falou em revolução industrial e falou em Revolução Francesa e está falando em Revolução Industrial. Mas eu pergunto para você, você sabe o que é revolução? Revolução é um movimento que propõe mudança com a maciça participação do povo. Se não tem a participação do povo, não tem revolução. Né? Está aí, tem o caso do Brasil, a Revolução de 38 de Getúlio Vargas. Não foi uma revolução, porque não teve a participação do povo. Aqui tinha a participação do povo, mas quem era o povo? Eram os industriais, os trabalhadores liberais, eram aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o regime monárquico. Essa revolução social que a gente vai ter aqui, respeito ao individualismo, à liberdade, à propriedade e tudo mais, ela é muito significativa porque ela começa a ser identificada com as luzes, o iluminismo francês, que começa ali com Diderot, D'Alembert, Rousseau, não é? Descartes, que são pessoas, são filósofos que vão falar do movimento social e das mudanças que essas sociedades devem sofrer. Mas onde é que essas mudanças vão começar? Para esses teóricos, elas têm que começar na ideia e se fazer concretamente na figura do cidadão. E quem é o cidadão? O cidadão é todo aquele que participa adequadamente das instituições, seja a igreja, o seu trabalho, a escola, não é? Tudo isso são instituições. Quem faz parte disso é o cidadão. O cidadão é amparado por esses respeitos aqui, por esses 4 pilares, e isto é o que opera o que os grandes chamavam de revolução social dentro da Revolução Francesa. Aí você vai ter aqui, em 1789, veio à luz a primeira Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Não é? Então, eu previa nessa Constituição, nessa declaração, a humanidade, mas era tudo focado na figura do cidadão. A Revolução Francesa foi conhecida como a Grande Revolução. Seus efeitos se espalharam pelo mundo e suas ideias são ainda dominantes nas sociedades contemporâneas. Os aspectos intelectuais. Depois do advento da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, aparece o que? A sociologia como ciência. E o que é sociologia? Né? A sociologia, ela estuda os desdobramentos sociais. Então, em face das mudanças sociais advinda do quadro econômico e político posto pelas revoluções, sente-se também um impacto no âmbito intelectual. A sociologia vai estudar, analisar a sociedade. De um lado, nós vamos ter Émile Durkheim e Auguste Comte, que dirigem seus estudos para preservar a nova ordem, reorganizar a sociedade e manter o controle social. Que nova ordem era essa? Era a burguesia, era o capitalismo, era o trabalho industrializado. Por outro lado, você vai ter Karl Marx e Friedrich Engels, que buscavam, por meio da sociologia, da história e outras ciências humanas, entender, olha aqui, o funcionamento da sociedade capitalista para superá-la.
Eles ainda queriam algo melhor. E tornar a sociedade mais justa, livre da exploração do homem pelo homem. Eles defendiam os interesses da classe operária. Veja, porque o capitalismo ele é muito bom, ele teve diversos pontos positivos, mas ele é o sistema que ele só se sustenta quando eu tenho o detentor das ferramentas de trabalho e o domínio do trabalhador. Por quê? Porque ele precisa da ferramenta para produzir e precisa subsistir com o salário que eu pago para ele. Então, é ainda um funcionamento desigual, que Marx e Engels já identificavam, mas que eles pretendiam superar. Percebemos que a sociologia se preocupa em analisar a sociedade e seus desdobramentos sociais, políticos e econômicos através dos estudos sobre a história, entre outras ciências humanas, e ainda analisa a influência das instituições no desenvolvimento cultural e humano. O trabalho é uma instituição fantástica, porque ele passa por diversos processos, como a gente viu lá na disciplina de homem. O trabalho ele era banálsico, ele não valia nada. Depois da Revolução Industrial, ele passa a ser objeto de dignidade humana. E hoje, sem trabalho, sobretudo intelectual, não se sobrevive. Vamos para as atividades. Nós colocamos aqui, pedimos para que os alunos dividam-se em duplas e, a partir dos conteúdos estudados nessa unidade, respondam as seguintes questões propostas. Qual o seu conceito de capitalismo nos tempos atuais? Questão 2. Por que a indústria moderna, ao produzir mercadoria em grande quantidade e baixo preço, fez quase desaparecer a produção artesanal? Questão 3. O que contribuiu para a França entrar em crise econômica e política? Comente o que você entende por Declaração dos Direitos Humanos. Bom, o importante aqui é você perceber como que se dá a passagem de um sistema feudal para o capital. Nisso, a recomendação é leia a apostila. Leitura, né, professor? Leitura. Um livro muito bom que você deve pesquisar, eu acredito que já tem livre na internet. Ele chama A Era das Revoluções, do Bauman, né? Bauman, historiador, muito clássico e que vai colaborar muito para o seu crescimento intelectual. Tem perguntas, professora? Professora, aqui as meninas, né, lembrando de mandar um abraço, né, Luciane, Valéria, grande Kelly, abraço, minhas lindas. Maria Luísa, não, elas falaram que estão atentas à aula, que está tudo muito bem explicado, entendeu? E elas não têm uma pergunta para nós. O questionamento um presente, não. Não. Mas falaram que está tudo muito bem explicado e estão muito atentas. Então, tudo bem. A gente deixa a atividade com vocês, agradece a participação, com um grande abraço a todos e todas. Então, um abraço. Até o nosso próximo encontro, não é isso, professora? Exatamente. Segunda-feira estaremos aqui ao vivo e também no virtual, né? Então, grande abraço aí para as meninas. Tudo de bom. Bons estudos.